Olá, queridos alunos do 9º ano do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e hoje estaremos trabalhando uma temática bem interessante. Vamos ver qual é a temática de hoje? Vamos lá? Vamos trabalhar na aula de hoje com o seguinte tema: convivência com Deus. Essa é a temática central, onde nós iremos trabalhar dois textos. Primeiro, quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus? E o segundo texto, se eu quiser falar com Deus. Então, vamos trabalhar esses dois textos na aula de hoje. Essa é a temática que nós iremos começar a analisar. Primeiramente, quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Você pode ter uma resposta totalmente diferente da minha, uma visão diferente da minha. Ou melhor, você já encontrou essa resposta? Já se fez essa pergunta, quem é Deus? Vamos começar a analisar então? Vamos lá? Texto 1. Quem é Deus? Olha só. Deus criou todas as coisas, mas ninguém o criou. Observaram? Deus criou todas as coisas, mas Deus, ele não foi criado por ninguém. Deus não criou a si mesmo. Por quê? Se Deus cria todas as coisas, mas ele não cria a si mesmo, tem a seguinte conotação: se Deus é uma criação, algo o criou. Então, no caso, Deus não seria Deus. Deus não seria eterno. Se Deus fosse criado, ele não seria eterno. Então, no caso, como Deus é eterno, Deus é imóvel, sempre existiu e sempre existirá, Deus sempre é. Como a gente pode até observar lá no texto, vamos voltar lá. Olha só. Deus criou todas as coisas, mas ninguém o criou. Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ainda que todas as estrelas se apaguem e todos os planetas venham a ser extintos, Deus criará outros. Planetas podem deixarem de surgir, estrelas podem deixar de surgir, mas Deus, sendo o criador de tudo, ele cria outras coisas, como uma forma de substituir tudo aquilo que já existe. Mas lembrando, Deus não cria a si mesmo pelo simples fato de que Deus, ele é eterno. Sendo eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Só que uma perguntinha: como sabemos que Deus existe, se não podemos vê-lo com os nossos olhos e nem ouvi-lo com os nossos ouvidos? Eis aquele que está questionando. Como sabemos que Deus existe? E aí, pessoal? Vocês já fizeram essa pergunta? Como sabemos que Deus existe? E aí, qual é a resposta de vocês? Pessoal, uma das respostas que geralmente a gente dá é a fé. Eu acredito que Deus existe porque a minha fé diz isso. Essa é uma resposta simples, óbvia, mas você pode tentar formular uma resposta ainda mais profunda. Como eu sei que Deus existe se eu não posso vê-lo, se eu não posso tocá-lo, se eu não posso sentir o seu cheiro? Como eu sei que Deus existe se ele não se manifesta através dos meus 5 sentidos? Eu não vejo, eu não ouço, eu não escuto a sua voz, eu não falo com ele, eu não consigo sentir o cheiro de Deus, o perfume dele, eu não consigo tocar em Deus. E como é que eu sei que Deus existe? Vamos ver o que vai acontecer
qual é uma possível resposta para esse questionamento? Vamos lá? Embora algumas pessoas, olha só, embora algumas pessoas não acreditem na existência de Deus, as que acreditam sabem que Ele, pessoal, olha só, Ele, Deus, sempre que nos referimos a Deus como Ele, ou até propriamente falando Deus, sempre devemos utilizar letra maiúscula. Aquilo que nós aprendemos lá na língua portuguesa, nome de pessoas, estados, isso e aquilo, inicia-se com letra maiúscula. Quando eu me refiro a Deus ou a Ele como o Altíssimo, eu uso letra maiúscula. Lá na filosofia, por exemplo, quando vai trabalhar os deuses da mitologia grega, utiliza-se o D minúsculo. Mas quando eu estou me referindo a Deus, ou eu uso o D maiúsculo. Então, inicia-se sempre com letra maiúscula. Mesmo que eu fale Deus ou Ele me referindo ao Altíssimo, o E também é maiúsculo, porque eu estou me referindo a Deus, o Altíssimo Soberano, ok? Vamos lá então? Então, as pessoas que sabem que Ele existe, porque o universo, ele é tão belo, o universo é tão belo, tão perfeito, tão harmonioso, que só pode ter sido criado por um ser muito inteligente, bom, poderoso e perfeito. Então Deus é tudo isso. Como que eu não vou acreditar em Deus olhando as belezas que existem em nosso planeta, as belezas que existem nos céus, no universo? Tudo aquilo que a ciência fala sobre a natureza, sobre os planetas, sobre o cosmos. Como que eu não vou acreditar em Deus? Porque a questão é o seguinte, da questão científica, o universo surgiu através de uma grande explosão. Que elemento havia antes da explosão? Quem que gerou essa explosão? São perguntas que a ciência se faz, que a teologia se faz. Deus é que provocou aquilo que a ciência explica como Big Bang. A religião, a teologia fala que Deus é que criou todo o universo. Existe uma explicação para isso. A teologia tem a sua explicação, que foi Deus. Deus é o criador de tudo. Então, no caso, se Deus criou tudo, Ele criou com muita beleza. Então, somente Deus poderia ter criado o universo com tanta beleza, com tanta magnitude, da qual o universo ele é belo. O nosso planeta ele é belo, ele é lindo. Só que nós, seres humanos, destruímos o nosso planeta. Estamos destruindo aquilo que Deus criou. Então vamos começar a olhar com mais calma, com mais clareza e tentar mudar essa destruição, certo, pessoal? Porque o nosso universo, o nosso planeta ele é tão belo que ele necessita ser cuidado e não destruído. Então nós temos que ter esse cuidado com a criação de Deus, ok? Vamos voltar para o texto. E aqui o professor Hélio, que dá aula também de ensino religioso, ele está contribuindo com a nossa aula. E temos aqui o seguinte questionamento. De onde vem essa certeza de que Deus existe? Vem do fato de que pessoas muito especiais já sentiram e ouviram, não com os ouvidos, mas com a alma, Deus se revelando a essas pessoas. A gente sabe que lá, quando a gente vai analisar lá a história da Bíblia, lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, Deus se manifestou a várias pessoas, aos profetas, aqueles que anunciavam a mensagem de Deus. Então Deus ele se manifestou no decorrer, na história da vida, a algumas pessoas.
durante ali o Antigo Testamento, temos relato de que pessoas ouviram a voz de Deus, falaram com Deus, pessoas que viram Deus através de Jesus Cristo. Então, tudo isso é a manifestação de Deus em nossas vidas. Então, algumas pessoas, sim, ouviram Deus em sua vida, tiveram esse contato com Deus. Vamos ver o que temos sobre isso? Vamos lá? Então, olha só. Todos nós sabemos, todos nós podemos saber que Ele existe, ou seja, Deus existe, porque também podemos senti-lo dentro de nosso coração. E quando o sentimos, uma grande alegria e emoção toma conta de cada um de nós. Quando você para fazer sua oração à noite, tu sente a presença de Deus? Ou a tua oração, olha só, eu espero que você faça a tua oração pelo menos uma vez ao dia, durante a noite, quando for dormir. Mas quando você conversa com... Você de fato conversa com Deus? Ou faz aquela oração já tão automática que está lá na tua cabeça, é isso e aquilo e pronto, mas você não parou de fato para conversar com Deus? Então vamos fazer esse exercício de conversar com Deus, vamos parar em um momento do dia, ou pode ser à noite, para conversar com Deus. Mas de que forma é essa conversa com Deus? Vamos ver algumas formas lá? Olha só, se eu quiser falar com Deus, é um texto de Gilberto Gil, na verdade é uma canção, onde ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, sozinho, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos nossos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Ou seja, pessoal, aqui o simples fato de que eu tenho que falar com Deus, eu quero falar com Deus, eu tenho que me livrar de tudo aquilo que está me incomodando. Eu tenho que parar, refletir, respirar, tentar meditar para ficar em silêncio. Eu não consigo falar com Deus se eu estou em meio ao barulho, mas não é somente aquele barulho que vem de fora, é aquele barulho que está dentro de mim, que não se cala. Eu tenho que tentar calar esse barulho que está dentro de mim, porque se eu não conseguir, será em vão a minha oração. Muitas vezes esse barulho se dá através de pensamentos. Eu não consigo parar o meu pensamento. Eu penso nisso, penso naquilo. Ah, será que eu deixei água no fogo? Será que eu apaguei a luz? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Não. Eu tenho que parar, repousar, ficar em silêncio, me aquietar. Somente assim eu conseguirei iniciar uma conversa com Deus. Uma conversa que eu sei que Deus vai me ouvir e que eu também conseguirei sentir a presença de Deus em minha vida, certo? Vamos verificar então mais algumas coisinhas. Olha só, para poder conversar com Deus, eu tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, porque se eu tiver algum objeto na mão, aquilo vai tirar a minha concentração. Tenho que ter a alma e o corpo nu. Pessoal, quando eu falo a alma e o corpo nu, no caso nu, não está totalmente pelado. É assim, fazer com que Deus perceba quem de fato eu sou. Eu tenho que me apresentar da forma como eu sou para Deus. Eu tenho que deixar Deus me conhecer como eu sou, me revelar a Deus. É como se eu estivesse nu, sem roupa nenhuma, mesmo estando com roupa. Mas eu tenho que permitir que Deus me conheça no mais íntimo do meu ser. Tenho que permitir que Deus
entre dentro de mim e me conheça. É que nem aquela passagem bíblica que Deus está à porta e bate. Eu tenho que permitir que Deus entre dentro do meu ser, que é a casa, que Deus se faz morada. Se isso não acontecer, Deus nunca vai me conhecer. Se eu não permitir que Ele me conheça, eu nunca vou conseguir ter uma conversa com Deus. Deus tem que me conhecer, Ele tem que saber quem eu sou. Somente assim terei uma conversa íntima com Deus, ok? Vamos lá então, voltando ao texto. A partir daí, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor que muitas vezes eu não aceito. Tenho que comer o pão que o diabo amassou, ou seja, muitas vezes a gente só encontra Deus quando a gente está em um momento de sofrimento. É somente aí que recorremos a Deus e que Deus sempre está conosco, mas muitas vezes a gente não está com Deus. A gente só está com Deus em alguns momentos de sofrimento, mas Deus sempre está conosco em nossas vidas. Então olha só, para conversar com Deus, eu tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Ou seja, mesmo estando sofrendo, mesmo estando na amargura, eu tenho que me encontrar com Deus. Eu tenho que conversar com Deus. Muitas vezes a nossa conversa com Deus se dá somente nos momentos de sofrimento. Quando estamos alegres, felizes, muitas vezes esquecemos de Deus. Mas não, temos que conversar sempre com Deus, em especial nos momentos mais difíceis de nossa vida, certo? Eu espero que vocês façam isso. Vamos voltar lá para o texto para ver o que mais ele nos diz. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus. Olha só, eu tenho que subir aos céus sem cordas para me segurar. Eu tenho que confiar em Deus, que Ele vai me sustentar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que, ao findar, vai dar em nada, 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 nada e nada. 3 vezes nada do que eu pensava encontrar. Ou seja, eu caminho para Deus, eu busco a Deus, mas eu não sei qual vai ser o final desse caminho, como vai ser, o que vai ter lá no final da trilha. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu tenho que depositar toda a minha esperança de que, quando eu me direciono para Deus, quando eu quero encontrar a Deus, o final do caminho será glorioso, cheio de vitórias e conquistas, porque se eu não ver assim, eu vou facilmente desistir da minha caminhada, certo? Vamos continuar então? Quando quero falar com Deus, de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. Isso acontece muito conosco, quando estamos falando com Deus num momento de sofrimento, de dor, de desespero. O que nós mais queremos é que Deus escute nosso coração e que, quando estamos falando com Deus, estamos desabafando e estamos chorando, para que Deus venha nos consolar. Quanta paz, quanta luz! Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai,
Deus é luz, ou seja, Deus é tudo isso em nossa vida e muito mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que a gente tenha conseguido direcionar, olha só, que a gente tenha conseguido dar uma direção para Deus, ou melhor, para você se encontrar com Deus. Não é dar uma direção para Deus, porque Deus não precisa de direção. Somos nós, seres humanos, que precisamos de direção para caminhar em busca do Altíssimo, encontrar-se com Ele, poder falar com Ele. E olha só, dentro dessa aula que a gente sempre faz para vocês, sempre a gente prepara uma atividade relacionada com a nossa aula. Eu espero que vocês façam com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque essa aula tem como objetivo fazer com que a gente direcione a nossa vida para Deus, ok? Pessoal, tchau, tchau para vocês e até a próxima.